E aí, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui de novo para poder gravar mais um conteúdo para vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre os hidrocarbonetos, né? Hidrocarbonetos, eles são substâncias que que são compostos apenas por carbono e hidrogênio. Então, o próprio nome já fala, né? Hidro, que vem de hidrogênio, carbonetos, que vem de carbono, certo? São substâncias apolares, ou seja, não possui diferença de eletronegatividade na sua cadeia, na fórmula da sua substância. Então, por isso são considerados apolares, tá? Por ser apolares, eles vão interagir entre si, as moléculas de substâncias que são hidrocarbonetos, elas interagem entre si por meio de uma interação intermolecular que nós chamamos de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Mas, se você está assistindo esse vídeo, para poder saber sobre os hidrocarbonetos, você já precisa possuir aí algum conhecimento prévio em relação às cadeias polares e apolares, substâncias polares e apolares, e tipo de interação intermolecular que acontece entre as substâncias, entre as moléculas de uma substância molecular, né? Então, temos aí a dipolo instantâneo e dipolo induzido, que é a mais fraca dentre elas, por acontecer exatamente entre moléculas que são chamadas apolares. Então, o que acontece? Para essas substâncias delas permanecerem no estado sólido ou no estado líquido, elas precisam de ter uma certa proximidade entre as moléculas, né? A gente sabe que o estado gasoso é um estado em que as moléculas elas estão praticamente sem nenhum tipo de interação entre elas, então elas estão totalmente afastadas. A partir do estado líquido, a gente já possui interação entre essas moléculas, porque elas precisam de ficar unidas para que a gente tenha o estado líquido e mais unidas ainda para a gente ter o estado sólido. O que faz com que essas moléculas permaneçam unidas é o tipo de interação que existe entre essas moléculas. E no caso dos hidrocarbonetos, a interação existente é do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Porque a gente pode pensar aí como o dipolo aqui, ó, o polo, você pode lembrar de uma pilha, que tem um polo positivo e um polo negativo. Então, o polo positivo atrai o negativo e o polo negativo atrai o positivo, certo? Tanto que se a gente usar a pilha no sentido contrário, ela não vai funcionar. Então, quando a gente fala de polo instantâneo e de polo induzido, é como se a gente imaginasse essa molécula aí com um lado positivo e um lado negativo. Só que como ela não tem polo, porque ela já é apolar, esse polo ele é criado instantaneamente pelo movimento da nuvem eletrônica. E aí, nesse movimento, uma moléculazinha se polariza instantaneamente, o que faz com que a molécula do lado seja induzida a formar um polo, e aí o polo positivo de uma atrai o negativo da outra, induz a da frente, e aí a da frente vai ser também da mesma forma, o polo positivo de uma induz o negativo da outra, que induz o positivo de outra, e aí a gente vai criando aí uma atração entre essas moléculas para que elas permaneçam no estado líquido, certo? O dipolo instantâneo induzido é um dos mais fracos, então por esse motivo, as temperaturas de fusão e ebulição dos hidrocarbonetos, elas são mais baixas do que de substâncias que são polares, certo? Substâncias polares vão interagir por um tipo de interação intermolecular um pouco mais forte. Então, isso faz com que, para sair do estado sólido e líquido, ou líquido para gasoso, onde a gente precisa de ter uma distância maior entre essas moléculas, precisa fornecer mais energia. Então, por isso, as temperaturas de fusão e ebulição vão ser um pouco mais altas para substâncias polares. No caso dos hidrocarbonetos, que são apolares, eles possuem temperatura de fusão e ebulição um pouco mais baixas, tá? Isso faz com que a temperatura ambiente, em torno de 25, 30 graus, cadeias carbônicas de 1 a 4 carbonos vão se apresentar no estado gasoso. Então, se eu tenho lá a cadeia carbônica com 2, 3, 4 carbonos, até 4 carbonos, elas vão se apresentar no estado gasoso a temperatura ambiente. Quando elas passam a ter de 5 a 17 carbonos, elas vão se apresentar no estado líquido. E quando elas estão acima de 17 carbonos, elas vão se apresentar no estado sólido.
um estado sólido, substância hidrocarboneta aí no estado sólido que a gente conhece, são as parafinas, né? Utilizadas para a gente poder fazer vela, tá? Outra característica importante dos hidrocarbonetos é que eles são insolúveis em água. E o asterisco aqui, ele é importante porque a água, ela é uma substância covalente, mas ela é uma substância molecular, né? Ela se forma por ligações covalentes e ela é uma molécula, tá? E ela tem uma característica diferente dos hidrocarbonetos, que ela não é apolar, ela é polar, certo? E aí a gente vê que, normalmente, substâncias polares, elas tendem a não dissolver a apolares e vice-versa, tá? Então, por isso, os hidrocarbonetos, eles são insolúveis em água. Exemplos aí, né, para vocês saberem aí. Combustíveis são hidrocarbonetos, gasolina, querosene, diesel, tá? Álcool não, tá, gente? Etanol não faz parte de hidrocarbonetos, é um assunto pra gente falar um pouco mais tarde. Os plásticos são insolúveis em água, porque são hidrocarbonetos, são derivados, né, do petróleo, que o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos complexa. As borrachas sintéticas, as produzidas em laboratório, as produzidas pela indústria, as tintas, as fibras têxteis, do tipo nylon, tá? Algodão, ele é natural. Essas fibras têxteis aqui, a gente tá falando aí principalmente do nylon, tá? Não só do nylon, mas a gente também tem outras fibras aí que são a partir de hidrocarbonetos, tá? E nenhum deles são solúveis em água. Então, se a gente pega qualquer óleo, nenhum óleo é solúvel em água, porque ele é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar e não interage bem com água, certo? E tem densidade menor que a água, tanto que quando a gente vê derramamento de petróleo, quando a gente faz experimentos de densidade, a gente vê que o óleo ele sempre flutua na água, o plástico ele sempre flutua na água, porque ele tem uma densidade menor do que a da água, tá? Sobre os pontos de fusão e ebulição, é interessante a gente chamar a atenção para dois fatores. Primeiro, que é a questão da massa molar, tá? Lembrando aí sobre o cálculo de massa molar, a gente vai pegar a fórmula da substância. Então, por exemplo, aí, vamos pegar o CH4, que é o mais simples, né? É o hidrocarboneto mais simples, que é o metano. Ele tem um carbono, 4 hidrogênios. Eu vou pegar a massa do carbono e vou somar com a massa de 4 hidrogênios. E aí eu vou ter a massa molar dessa substância. E aí eu posso comparar os pontos de fusão e ebulição diante de dois fatores importantes. Primeiro, o tamanho da massa molar, ou o tamanho da cadeia, né? Se o tamanho da cadeia não for o mesmo, for variável, aquela que tiver menor massa molar, menor cadeia carbônica, ela tem ponto de fusão e ponto de ebulição mais baixos. É por isso que aqui, ó, as cadeias de 1 a 4 carbonos, elas vão se apresentar no estado gasoso à temperatura ambiente. Porque ponto de fusão e ebulição dela é baixo, ela tem uma cadeia, ela tem uma massa molar muito pequena. Quando a gente passa já para as cadeias de 5 a 17 carbonos, já se apresentam no estado líquido, porque eu estou aumentando a massa molar. Quando eu aumento a massa molar, isso quer dizer que o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai aumentar junto, porque é mais difícil a gente passar essas substâncias de um estado de menor energia para o maior energia, que é do sólido para o líquido e líquido para o gasoso, tá? O outro quesito importante é quando a gente tem a mesma massa molar, tá? Que é o que nós chamamos de isômeros, tá? Então, os isômeros são substâncias que elas possuem a mesma massa molar, elas possuem a mesma quantidade de carbono e de hidrogênio, no caso dos hidrocarbonetos, mas elas possuem uma cadeia diferenciada. Então, eu posso ter uma cadeia com a mesma massa molar, mesmo número de carbonos, mesmo número de hidrogênios, mas uma cadeia ramificada e a outra normal, tá? Então, exemplo aí para vocês. Vamos que eu pego aqui pentano. Então, 2, 3, perdão aí, gente, 4, 1, 2, 3, 4, 5.
certo? Esse aqui é o pentano. Acho melhor a gente desistir desse aqui, porque errei, né, gente? Então, 2, 3, 4, 5. Esse é o pentano, certo? Se a gente for olhar a fórmula molecular dele, ele é um C5H12. Agora, se eu ir lá e pegar isso e colocar ele de forma ramificada, ele vai ter uma cadeia diferente, mas ele vai ter a mesma fórmula molecular. Então, vamos lá. 2, 3, 4, ramifiquei ele aqui, certo? Isso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, então também é um C5. Aqui vamos ter 3 hidrogênios, 3 e 3, então 3, 6, 9. 2 aqui, 10, 11 e 1 aqui, 12. Então, esse é o C5H12 também. Só que aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma cadeia ramificada, certo? Então, o que isso vai implicar no ponto de fusão e ebulição? Então, o primeiro item aqui, ó, é quando a massa molar está variando. Se a massa molar variou, quanto menor a massa molar, menor temperatura de fusão e ebulição. Agora, se eu tenho a mesma massa molar e está variando só as características da cadeia, eu tenho uma normal e uma ramificada, aqui é ramificada, nesse caso aqui, essa, tá? Aqui for ramificada, ela vai ter menor ponto de fusão e ebulição, menor temperatura de fusão e ebulição, tá? Então, quanto mais ramificada for a cadeia, menor ponto de fusão e ponto de ebulição, porque diminui a interação entre uma cadeia e outra. Lembrando que, imaginando que a gente tem aí a substância no estado líquido, né? Para eu sair dela do estado líquido e transformar ela para o estado gasoso, eu preciso que todas as moléculas estejam distantes entre si. Então, todo tipo de interação que existe entre uma molécula e outra da mesma substância, ela precisa deixar de existir. E para que isso deixe de existir, eu tenho que fornecer energia. Eu tenho que romper esse tipo de interação. No caso dos hidrocarbonetos, essa interação é do tipo instantâneo, de polo instantâneo, de polo induzido. Ela é fraca. Então, por isso, as temperaturas são um pouco mais baixas do que das substâncias polares, tá? Mas aí, o que acontece? Se eu tenho uma interação forte entre as substâncias de cadeias normais, quando eu passo para a cadeia ramificada, eu não tenho mais essa mesma interação, porque a ramificação atrapalha a forma com que elas vão interagir uma com a outra. A interação fica mais fraca. Então, se a interação fica mais fraca, isso diminui a temperatura de fusão e ebulição, certo? Bom, os hidrocarbonetos, eles se dividem em algumas classes, tá? Quais são essas classes? Essas classes, elas podem ser alifáticas ou aromáticos. Alifáticos são todas as substâncias que não possuem o anel benzênico. E aromáticos são todas aquelas que possuem o anel benzênico. Então, tem anel benzênico, eu considero aromático. Não tem anel benzênico, é alifático, tá? E aí, os alifáticos, eles são os alcanos, tá? Os alcanos são cadeias carbônicas que só possuem ligação simples. E eles têm uma fórmula muito característica, que é a CnH2n mais 2. Se vocês verificarem no exemplo que eu dei aqui embaixo, ó, que é o C5H12, eu tenho 5 carbonos, certo? Então, o meu N aqui, ó, esse N, ele vale 5, porque eu tenho 5 carbonos. Quantos hidrogênios eu vou ter, então? Eu vou ter 2 vezes o número de carbonos, então 2 vezes 5 vai dar 10, mais 2 unidades, isso vai dar 12. Então, todo o alcano possui fórmula C5H12, ou seja, 5 carbonos, e a quantidade de hidrogênios é 2 vezes a quantidade de carbono, somado de mais 2 unidades, tá? E os alcanos, eles só vão apresentar ligações simples, né? Então, colocando o C5H12 aqui, só ligação simples. Quando eu passo para o alceno, então, lembrando que a gente já aprende, quem já tem conhecimento aí um pouco de nomenclatura, sabe que o an aqui, ó, ele significa ligação simples, né? E aí o en, quando a gente utiliza o en para poder dar o nome, quer dizer que ele tem uma ligação dupla. Então, os alcenos, eles apresentam uma dupla ligação, certo?
Então, exemplo aqui de um alceno. Vamos pegar o mesmo aqui com 5 carbonos, tá? Então, 2, 3, 4, 5. Só que ele tem uma dupla. Então, a dupla tá ali. Agora, ele não é mais um alcano, ele é um alceno. E se a gente for verificar, essa dupla que eu acrescentei aqui, ela faz com que diminua 2 hidrogênios. Então, eu tenho que eliminar 2 hidrogênios. Se eu for contar agora, eu vou ter 1, 2, 3 hidrogênios aqui. Vou ter um aqui em cima, um aqui, aqui 2. E aqui eu vou ter mais 3. Então, contando agora, eu vou ter um C5H10. Ou seja, 5 carbonos, 2 vezes o número de carbonos, 10 hidrogênios. Então, CnH2n, tá? O problema é que todos os ciclanos, eles também vão ter essa mesma fórmula geral, CnH2n. O que são os ciclanos? Os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, só com ligação simples. Então, exemplo aí, ó, vamos colocar aqui para vocês o ciclo pentano, que é esse amiguinho nosso aqui. Isso aqui é um ciclano. E a fórmula geral dele é a mesma de um alceno. Ou seja, ciclanos e alcenos são isômeros, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um C5H10. Mesma fórmula de um alceno, tá? Na verdade, agora a quarta classe, porque a gente já falou dos ciclanos, né? São os alcinos. Então, mais uma vez, tem o IN aqui no meio, isso referente à tripla ligação. Então, os alcinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos pegar os mesmos 5 carbonos, tá? Então, 2, 3, 4, 5. Ao invés da dupla, eu vou acrescentar uma tripla. E agora eu vou contar o C5H2n menos 2 unidades. Então, a cada ligação que eu acrescento entre carbonos, eu tiro 2 hidrogênios. Então, eu tenho um alcano, que eu somo 2. Eu tenho um alceno, que eu não somo nada, porque quando eu acrescentei essa dupla, eu perdi 2 hidrogênios, que é essa soma que eu tinha aqui em cima no alcano. E quando eu vou para o alcino, eu tenho que tirar 2. Porque quando eu tiro 2, é porque eu já acrescentei mais uma ligação aqui entre esses 2 carbonos. Então, por isso aqui vai ser um C5H8, tá? O problema é que, com a mesma fórmula geral, eu tenho ciclenos e eu tenho os alcadienos, tá? O que é um alcadieno? É quando eu tenho uma cadeia de hidrocarboneto, vou usar os mesmos 5, tá? Mas agora eu tenho 2 duplas ligações. Então, os alcadienos, então, de 2, em de dupla. Então, aqui eu tenho 2 duplas, tá? E aí, vai ser a mesma coisa dos alcinos. Eu vou ter aqui um C5H8, tá? Eles são isômeros. E, mais uma vez, os ciclenos, eles também utilizam a mesma fórmula geral, CnH2n-2. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui o C5, o ciclopentano, que tá aqui. E aí, eu acrescentei uma dupla aqui para ele ser um cicleno, né? Lembra que o En representa ligação dupla, tá? Então, eu acrescentei uma dupla aqui. Quando essa dupla é acrescentada, eu tiro 2 hidrogênios, então C5H8. Se eu pensar aqui, ó, CnH2n menos 2. Meu N vale 5, que são 5 carbonos. 2N, que é 2 vezes 5, vai dar 10. Menos 2, 8. E aí, quando eu sei as fórmulas gerais, só de eu bater o olho, eu já tenho noção de qual que é o tipo de hidrocarboneto que eu tô lidando. Se for um CnH2n mais 2, eu sei que é um alcano, só tem ligação simples. Se eu sei que é um CnH2n, isso pode ser um alceno
ou pode ser um ciclano. Então, eu começo a diminuir as possibilidades e fica mais fácil de eu olhar para o nome e saber, de eu olhar para a fórmula e saber como que eu tenho que fazer a fórmula estrutural, tá? Olhar para a fórmula molecular e ter noção do que eu tenho que fazer na fórmula estrutural. Última coisa para eu falar aqui com vocês no vídeo é que os alcadienos, eles são classificados em 3 itens também. A gente tem os acumulados, a gente tem os isolados e a gente tem os conjugados, tá? Os acumulados é quando eu tenho as duas duplas ligações próximas uma da outra, sem saltar nenhum carbono. Então, vou dar o exemplo aqui com 6 carbonos para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eles estão acumulados, é quando eu tenho assim, ó, dupla aqui, dupla aqui, dupla aqui, certo? Então, eles estão acumulados, eu não saltei nenhum carbono. Quando eles estão isolados, é porque eu tenho mais de um carbono separando eles. Então, tem uma dupla aqui e tem a outra dupla só aqui. Então, saltei 2 carbonos, tá vendo? Tem duas ligações aqui de distância, 2 ligações simples de distância uma da outra. E quando eles estão conjugados, é porque a distância é de apenas uma ligação simples. Então, eu tenho uma dupla aqui, tem uma dupla aqui e tem uma dupla aqui. Então, aí eu tenho, ó, uma simples separando essas duas duplas, uma simples separando essas duas duplas. Então, resumindo, os acumulados é quando não tem nenhuma ligação simples separando as duplas. Os isolados é quando eu tenho mais de uma ligação simples separando as duplas. E os conjugados é quando eu tenho uma ligação simples separando as duplas, tá? Aqui eu mostrei com 3 ligações duplas, tá? Mas a gente tá falando dos alcadienos, que são só 2 duplas, certo? Então, mas pode acontecer também com um maior número de duplas aqui dentro da cadeia. Inclusive, tem até uma questão do Enem que fala sobre isso, que pergunta qual que é a substância capaz de... Qual que é a característica da substância orgânica que faz com que aquela substância emita luz, tenha cor, né, seja um corante. E essa característica é exatamente as duplas conjugadas. Então, dupla conjugada é dupla simples, dupla simples, dupla simples, e indeterminado, se eu não tiver determinado o tamanho dessa cadeia, isso vai se repetindo ao longo da cadeia. Então, eu posso ter cadeias enormes aí, com 15, 20 carbonos, e ser a dupla conjugada com a simples, tá bom? Então, beijos para vocês e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.